Vamos fazer a leitura assim com a ajuda de Deus aqui, de seu bom e santo Espírito. O texto é grande, irmandade, aleluia. Mas se a prova assim a Deus, eu gostaria de ler do versículo 46 em diante. 45 em diante, irmão, povo aí, para ganharmos tempo, adiantar, porque há mais de 58 versículos nesse capítulo. Meu irmão, achou? Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres dos arraiais dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Até aí, irmandade, amém? E vê que palavras de coragem, né? Aleluia, de um moço, né? Aleluia, de um jovem. Aleluia. Quem era Davi, né? Glória a Deus. Davi, um pastor de ovelha. Glória a Jesus. Aleluia. Aonde você estiver, e aonde estava Davi? No campo, pastando as ovelhas. No campo ali, cuidando das ovelhas. Né? Era o seu dever, dado pelo seu pai. E aonde você estiver, aleluia, está vendo? Que os olhos do Senhor estão postos a todos. Deus vê todos. O que você está fazendo, o que você está passando, o que você está sentindo, aleluia, nada escapa da onipotência, onipresença e onisciência de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Este tempo é um tempo de lei. Mas quem aqui nunca se viu na pessoa de Davi, mediante um problema do tamanho de Golias? Glória a Jesus. Olha que visão, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, de Davi, a pessoa de Golias, e de Golias, a pessoa de Davi. Toda Israel e os filisteus, o que é que você acha? Cada um tinha sua opinião, mas qual a opinião que está, a ideia mais certa que estava e verdadeira, que saiu dos lábios de Davi? Todos falaram algo, aleluia, mas só se cumpriu o que saiu da boca de Davi, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia. Vendo, aleluia, que nós não podemos estar emprestando a boca a falar qualquer coisa e saber e pensar antes de falar, porque, aleluia, há poder na palavra de Deus. Glória a Jesus, ainda mais quando o coração está cheio do Espírito Santo, transbordando, porque fala a boca do que o coração está cheio. Glória, olha que cenário Deus cria para exaltar um pequenino. Acredito eu, todos nós se sentimos pequeninos. E mediante, aleluia, todos nós nos sentimos, aleluia, pequenos. Porque assim, cada dia nós nos diminuímos para que o Senhor cresça. Aleluia. Aquele que se faz maior, aleluia, é um ser humano. Mas quando a gente vai se aproximando de Deus, vai se aproximando do Senhor, nós se achamos tão pequenos, tão falhos, tão pecadores, Davi vai dizer: Senhor, eu sou como um verme. Mefibosete, quem sou eu, ó rei, para que lembre de mim como um cachorro, como um cão? Ele se coloca em uma estatura, meus irmãos, indignos. Porque verdadeiramente nós somos indignos desta graça. É um favor imerecível. Aleluia. O que fez Davi para merecer, aleluia, esta ação de Deus?
O que nós estamos fazendo para merecer um favor de Deus. E sabendo que primeiramente foi Ele, aleluia, que nos deu. E com que nós podemos retribuir a Deus, se não pela única coisa, obediência. Aleluia. Olha que a gente se bate ainda por causa desta palavra, né? Obediência, né? Entre nossos pensamentos, nossa carne, o inimigo, e se arrastando, tentando fazer, aleluia, a vontade de Deus. Porque é a pessoa humana, né? Mas, meus irmãos, o que fez Davi para merecer essa exaltação? Podemos ver que aqui o livro está virando o livro de Juízes para Reis, né? Aleluia. Em que Deus enviava os seus profetas, eles iam lá, aleluia, e julgava as causas. E Deus, nós sabemos que a vertente é, Deus vem ao profeta e o profeta vai ao problema, ou vai à pessoa e relata, fala, ou as pessoas procuram o profeta, aleluia, para se aconselhar nos seus problemas. O sacerdote não, o povo vem ao sacerdote, o sacerdote vai a Deus, aleluia. E aqui estamos vendo que Deus está vindo ao profeta, aleluia, para ele ir à casa de Jessé, ungir um dos seus filhos. O que é aparência, né? Samuel, segundo os seus olhos humanos, olha quem é, que comparação nós teríamos com Samuel, né, na nossa atualidade, porque a Bíblia vai dizer que a iniquidade aumentou, né, e o amor se esfriaria em nossas atualidades. É o que está acontecendo, né? Falta de amor, muitas das vezes. Mas o profeta vai nesse processo desse jovem, porque para Deus te colocar onde Ele quer, muitas vezes nós queremos, mas nós não vamos parar onde nós queremos, nós vamos chegar onde Deus quer que nós vamos chegar. Será que Davi tinha no coração, na mente, passava isso, de um dia ser rei de uma nação? Ou eu e você passou um dia na nossa mente de um dia fazer parte de uma nação que seria eleita por Deus? É só revelação de Deus, meu irmão, aleluia, em nossas vidas, pelo chamado, aleluia, de Cristo Jesus, que antes de nós nascermos nos conheceu. Davi aqui chega a Jessé, aleluia, na casa do seu pai, olha entre seus irmãos e acha que é um e acha que é outro, mas Deus disse, não é. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Aleluia! Glória a Jesus, está vendo? Que Deus não olha a mim, Deus não olha a você como as outras pessoas. Menina dos olhos de Deus, posso te chamar assim? Diz o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus, porque Deus, Ele tem apreço, Ele tem amor por você. Ele cuida de você. Em silêncio. Glória, então estava cuidando deste jovem, lá esquecido no meio das ovelhas. O profeta chega nem na mesa e a sentar para comer pão, aleluia, e nem filha da esposa atual era, né, Jessé. Mas Deus lhe aproveu de um rei que obraria segundo ao seu coração. E olha, Davi, o processo que ele passou, para que Deus fizesse ele estar onde ele chegou. Meus irmãos, não é fácil. E olha que aqui era, voltando a dizer, a lei. Tempo da lei, dente por dente, olho por olho. Quem tivesse a unha maior é diferente em nossos dias. Podia subir na parede, né? Aleluia, não, aqui não. Não é assim. Aleluia. Se nós agimos assim, aleluia, se a nossa essência natural é pecaminosa, então, como assim fomos gerados de novo no Espírito de Deus, pela palavra do Senhor? Não, estamos andando segundo o conselho do nosso mau coração de nascença. Aí onde está a revelação quando Pedro diz, tu és o Filho de Deus? Dentro de Pedro, bem-aventurado tu és, porque não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. Aleluia. Então, Davi e Golias, uma das batalhas, que batalha? Não existiu batalha.
Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, não era um tempo de guerra, de batalha, luta por possessão. Cada um querendo dominar o país do outro. Os filisteus, eles se reuniram com suas tropas para guerrear em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Afedamim. Saul e os seus homens de Israel se reuniram no acampamento no vale de Elã, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte, Israel estava no outro monte, ficando um vale no meio deles dois. Aleluia. Glória a Deus. Então, quem daria o primeiro passo? Aleluia. E quando um estava de um lado e outro exército estava do outro, aleluia, saiu um guerreiro chamado Golias. Guerreiro. Olha. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleira de bronze, nas pernas um dardo de bronze, sobre os ombros a haste, sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, pesando mais de 7 quilos, e diante dele ia um escudeiro. Golias parou, gritou para as tropas de Israel, para que vocês saiam para formar a linha de batalha. Não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul? Olha, escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar contra mim e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e toda Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. O povo aqui, aleluia, gelou. No coração entrou medo. Quem está com medo não avança. Quem está com medo, aleluia, ou ele treme ou recua. E aqui está o povo de um lado do vale, todos com medo de enfrentar este homem. Olha aí, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia. Ele diz: o exército de Saul, ou do rei Saul, nem chamou de rei, de Saul. Todos nós conhecemos, não vou entrar nesta vertente. Como que Saul, aleluia, foi levantado rei de Israel, né? Todos nós, muitos aqui conhecem, né? Já ouvimos, né? E as suas ações, o que fez com que Deus passasse o seu reinado e da forma que ele morreu. É muita informação, irmandade, aleluia. Então, quem está ocupado com a palavra de Deus, tem coisa para ser revelada, né, meus irmãos, aleluia. Imagine as crônicas, né, da pessoa do rei Saul. Aqui, meus irmãos, imagine aí, olha o tamanho do problema. E ainda o filisteu disse: 1 contra 1. Escolhe o seu melhor homem aí de entre vocês e venha pelejar comigo. Um homem de quase 3 metros de altura, desde a infância treinado para a guerra. Meus irmãos, glória a Jesus, só Deus mesmo nesta hora, que a gente se encontra diante de um desafio desse, não é? Agora imagine uma conta e você sem dinheiro, hein? Aleluia. Você, aleluia, com enfermidade, desenganado pela medicina. Olha, quantas dificuldades não se, aleluia, alinha a pessoa de Golias nas nossas vidas para ser vencidas por Deus, aleluia, para as nossas vidas. Porque as vitórias que até hoje tivemos, todas veio do Senhor.
Aleluia. Porque o Senhor não levantou, aleluia, você para deixar você perder, você voltar, você desanimar. Mas sim, Deus te levantou, aleluia, para você prosseguir. Aleluia. Aí está o obstáculo na frente de Israel. E durante 40 dias, agora imagine que afronta terrível. 40 dias aquele homem subia lá e falava essas mesmas palavras. Chama aí, escolha entre vocês, israelitas, um homem aí para pelejar contra mim. E aquele problema que parece que não vai sair da nossa vida. Mais de um ano, misericórdia, hein, Jesus, dessa hora. Imagina um problema com mais de um ano afrontando uma pessoa. Mas, e não vem a solução, talvez, e olha, o que eu vou fazer, Jesus? O que eu vou fazer, Jesus? Joelho. Joelho. Joelho que Deus traz a solução. Deus faz a obra. Aleluia. Joelho. Aleluia. O povo primitivo orava tanto, a atualidade, acredito eu, é menos oração. Porque, aleluia, há muito com que se interter. Aí perde esse contato com os céus. E aqui, meus irmãos, está o exército de Israel e Golias do outro lado. O que Deus aprove, que Jessé pega Davi, arruma um pouco de alimento e manda para os seus irmãos ver como é que eles estavam lá. Olha, meus irmãos, aleluia, glória a Jesus. Interessante isso aí, né? E Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos, Jessé tinha ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamava Eliabe, que era o primogênito, o primeiro, né? E Deus mudou também, tá vendo que, no caso, ele que seria, né? Tá vendo quando Deus escolhe? Agora eu vou, quando Deus quer fazer algo na vida de uma pessoa, vou eu contender com Deus? Se a prova está recheada, aleluia, se Deus quiser abençoar o irmão, dá um carro para o irmão, que não é o foco do evangelho, é salvação. Se Deus quiser, porque esse carro não foi para mim, meu Deus. Se deu com Deus, vai botar Deus contra a parede, porque não está acontecendo, não está deslanchando. Então, cada um, acho, deve fazer uma avaliação pessoal, a sua fé. Com Deus, Senhor, o que é que está acontecendo comigo? O Senhor me chamou para ser vencedor. Porque a mensagem diz que o povo de Deus saiu vitorioso. E mediante um exército, aleluia, de pagões, filisteus, de homens que não temiam o Deus vivo, que chacotava do Deus vivo, aleluia, nesta época. E achava que Deus não agiria em prol do seu povo. Isso é diferente em nossos dias, Deus mudou? Não. Melhorou, aleluia. Cada vez melhora mais as nossas vidas, né? Tem nos dado até planos, né? Glória a Jesus. E aqui, como narrou aqui, Eliabe era o primogênito, no caso, na casa, na hierarquia, ele que seria manda-chuva, depois do seu pai, né? E Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e à tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado, esses 10 pães, corre e leva isso para os seus irmãos no acampamento, porém estes 10 queijos leva para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga prova de que eles estão bem. Saul, versículo 19, Saul
ele e todos os homens de Israel estavam no vale de Elã, lutando contra o filisteu. Psicologicamente, acredito eu, né? Tentando entrar na mente, fazer com que Israel desistisse daquela peleja e ajoelhasse logo definitivamente, porque ali não ia, daquele mato não ia sair coelho. Quer dizer, não sai ninguém aí 40 dias desse jeito aqui, mas a história mudou agora. Aleluia. Porque o ungido de Deus, aleluia, olha onde você chega. Eu não sei com quanto tempo tem o problema lá. Eu não sei quanto tempo as coisas estão acontecendo, mas quando chega o homem e a mulher de Deus, as coisas se resolvem. Diz que aonde chega a luz, as trevas têm que sair, é em nome de Jesus que ela sai. Meus irmãos, diz quando o Senhor nos enviar, quando nós pisarmos para os nossos pés, já acontece, não precisa nós. Glória a Jesus. E aqui, meus irmãos, Davi, obediente ao seu pai, vai e leva e toma conhecimento, aleluia, do assunto. Glória a Jesus. E fez como o texto diz, aleluia, que ele deixou as ovelhas dos seus pais e foi juntar seus irmãos levar o pão tostado. Aí está aqueles usam, e aí quem é que vai sair contra esse filisteu, moço? O homem é impossível. Está impossível. Quem sabe esta palavra está para você, né? Está impossível hoje. Aleluia, mas amanhã pode ser possível. Aleluia. A vitória está impossível hoje. Mas agora ela pode se tornar possível. Porque é a atualização da palavra, da mensagem. Para as mentes cativas. É a mente que está presa no problema. E a solução está em Deus. As mentes estavam presas em Golias, olhando para o gigante, que não olharam para o céu. Que não voltaram a nação eleita para Deus, naquele momento que se o seu rei estava todo desorientado, desgovernado. E os Deus já tinha passado o seu reinado para a mão de Davi. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Davi toma conhecimento da afronta do homem. Diz, quem é esse circunciso que, aleluia, afronta os exércitos do Deus vivo? Quem é este circunciso? Glória a Jesus, que afronta ou se levanta diante do exército do Deus vivo. As palavras que saem da boca de um jovem, de um moço, e mediante homens de guerra. Aleluia. Porque os homens estavam confiantes no rei, estavam confiantes em suas espadas, em suas lanças, aleluia, no que a força dos seus braços podiam prover, mas esta noite diz o Senhor, Ele pelejará por vós. Aleluia. Quem sabe nós nesse problema, aonde você está fazendo com a força do teu braço, com o teu entendimento. Peça entendimento e força a Deus. Aleluia. Para fazer segundo a sua vontade, segundo o seu querer, você vai ver que as coisas vão andar. Aleluia. A carruagem vai andar, aleluia. Glória, vai entrar na cidade do rei. Vamos me ver sentar na mesa do rei. Porque Davi não tinha esse privilégio. E passou a ter quando o profeta foi lá. Aleluia. E nenhum sentou até que Davi chegou. E o profeta ungiu. Aleluia. E como é vontade de Deus, se tornou. Meus irmãos e minhas irmãs, Davi se coloca diante do rei e diz que eu irei lutar contra este filisteu. Moço, tu não pode. Tu ainda é moço. Olha as palavras do rei Saul. Ele, um homem de guerra desde a sua infância, oferece o seu traje real, a sua armadura, o seu escudo, a sua espada, a sua coraça. Mas Davi rejeita, não. Eu vou contra esse filisteu. Diga para Deus, diga para a sua prova que você está passando. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. E o problema cairá, o espírito, ou a dificuldade cairá por terra em nome de Jesus.
Aleluia. Pegou o seu alfoge, as suas pedrinhas, pegou o seu alfoge, aleluia, e saiu da presença do rei, e desceu o val, todo mundo olhando para ele, os israelitas. O filisteu, quando vê, você acha que eu sou uma raposa para você vir contra mim? Com pedras? Desmereceu o jovem, né? Glória a Jesus. Não, Davi diz, olha, tu vem contra mim com espada, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Não precisou de mais nada. Ao passar do vale ali, correu um pouco d'água, ele baixou, pegou uma pedra, botou no aljava. Aleluia. Glória a Jesus. E saiu para enfrentar o gigante. Quantos tem esta coragem? Era toda Israel ali, meus irmãos. Está no coração do valente. Deus coloca no coração do homem para ser valente. Quantos, se botar hoje, milhões de crentes não estão, mas quantos está com esta coragem de Deus no coração? Está com essa vontade, coragem de Deus no coração de enfrentar esse Golias que é Satanás, o diabo, os espíritos imundos aí fora. Aleluia. Somente com a funda e uma pedra, quer dizer a palavra, aleluia. Glória a Jesus, o improvável, aleluia, acontece. Glória, porque Deus obra por Deus obra por esta, e Deus está obrando por esta casa, aleluia. Glória a Jesus, Deus está trabalhando, aleluia, por essas famílias. Eu creio por esses dias, aleluia. Glória a Jesus. Deus vai fazer, aleluia, grandes coisas. Aleluia. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o Senhor está dizendo assim, ó, levanta. É espiritual, Deus falando, levanta, você está caído fisicamente, debruçada fisicamente, como pessoa como humana. Tem um excesso de carga, aleluia, um excesso, está pesado, está difícil, aleluia. O Senhor está mandando você se levantar. Como Davi se levantou no meio de Israel, aquele moço, e todos viram descer aquele val ali, meus irmãos, aquele desfiladeiro para enfrentar um gigante. Um moço enfrentando um gigante. É só a direção de Deus para dar a vitória mesmo, né? Aleluia, glória a Jesus. O inimigo não resistiu àquela pedrada, meus irmãos, aleluia. Você sabe quem é esta pedra? Nossa atualidade. Rejeitada. Aleluia, lá atrás, a pedra de esquina angular, Jesus de Nazaré, meus irmãos, minhas irmãs, é aquele que tenta mover um monte, uma serpente o morderá. Glória a Jesus, aleluia. Então hoje nós temos Jesus, pedra angular, meus irmãos. Davi, como lemos aqui, tem esta fala. Do versículo 46 ao 47. Quando Davi termina de falar o que lemos como versículo-chave, no 42 vai dizer, aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a aproximar-se de Davi, este apressou e deixou as suas fileiras, correu de encontro com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda o atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se cravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Está vendo, meus irmãos? A pedra se cravou, ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e lançou-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ele a cabeça dele. Quer dizer, o homem perdeu a própria cabeça com a própria ferramenta de batalha. Está vendo, meus irmãos? Isso que não reflete, nossa luta não é contra o sangue e nem a carne. Nós não podemos usar essas armas nessa atualidade. Aleluia.
Porque eles se ferem, eles vão se ferir com elas mesmas. A nossa arma, aleluia, glória a Deus, são celestiais. Glória a Jesus, ó, a nossa arma, capacete da salvação. Por isso, revestir no poder de Deus, com a couraça da justiça, calçado no evangelho da paz. Qual é a minha e a tua espada? A palavra de Deus. Esta sim, meus irmãos, é eficaz. Corta no mais profundo que você possa imaginar da medula, revelando até os pensamentos seus. Por isso que Jesus ouvia as pessoas pensarem. Porque a palavra tem essa capacidade de revelar. Aleluia. Glória. Cortando medula e junta, revelando até os pensamentos seus. Para ele, para Deus. E o que Davi fez? Cortou a cabeça do gigante. E ali agora, a esperança do inimigo está por terra. Aí diz, quando Israel vê aquele acontecimento, quando Israel vê aquele acontecimento, aquele cenário, aleluia, se desenrolando e acontecendo da forma que estava acontecendo, é de pasmagem, ali naquele momento, pela fé, eles não creram que estava acontecendo, mas quando perceberam que o campeão dos filisteus caiu por terra, eles saíram correndo e Israel atirou-se atrás. Aleluia, para saber que as palavras que o servo de Deus falou se cumpriu. Aleluia, glória a Jesus, que, meus irmãos, ele os daria o seu cadáver às aves dos céus. E aquilo que proferiu o inimigo, tudo caiu por terra. Nenhuma daquelas palavras do inimigo atingiram Davi, meus irmãos, porque a mente dele estava blindada em Cristo Jesus. Vendo que muitas vezes há palavras que derrubam o nosso ânimo, pessoas falam sem pensar. Mas nós não podemos dar ouvido, como o pastor tem dito, a vozes estranhas. Se nós temos o pastor, aleluia, para ouvir, glória a Jesus, o que nós temos que fazer? Não é ouvir e dar crédito à sua pregação, à sua palavra, o seu conselho, glória a Jesus. Davi, ele deu, aleluia, confiança e acreditou. O Espírito de Deus vinha sobre ele nesta época, não está como está em nós hoje. Ele vinha, tomava aquele ou aquela que era ungido por Deus e agia segundo o que Deus queria. Glória a Jesus. E acontecia segundo o que Deus quer, meus irmãos. Aleluia. E não é diferente, não somos nós hoje, ungidos pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A unção vai além, né? Porque aqui era azeite sobre a cabeça, o Espírito vinha e Deus vinha sobre ele e o tomava a sanção, né? É outra vertente, mas não para pregar sobre a unção. O que é unção, né? O Espírito de Deus sobre o Nazireu, né? Davi não era narizeu, né? Nazireu de Deus nesta época, né? Quer dizer, havia unção que fazia nesta época para a cabeça, ungindo, dizendo, este aqui Deus escolheu, né? E Davi foi ungido, a partir daquele momento, não era mais comum. O Espírito de Deus sempre vinha e tomava ele. Quantas vezes Saul não tentou contra a vida dele? Foi para o palácio. Então Davi vence o filisteu, somente com a funda. Agora fala para mim o que é uma funda, meu irmão. Aleluia, glória a Jesus. Deus pedaços de corda com um pedaço de pano, que botava, todos os pastores tinham. Para que servia? Quando as feras vinham e para sua própria proteção. Vê um rebanho, ele rodava aqui com a pedra e soltava uma das pernas e a pedra saía disparada. Agora me diga, quem guiou essa pedra à testa daquele homem? Misericórdia, só Deus, gente. É a fé, cadê a fé da igreja, né? Crer e acreditar que, meu irmão, Deus pode colocar a palavra na tua boca e vai certinha, encaixa e muda a história, muda pensamento, muda a causa, muda a vida, muda tudo. Aleluia, a palavra, porque é isso que nós temos, a palavra de Deus em nossas mentes, nossos corações. Aleluia, tem que estar cheia, meus irmãos. Mesmo fazendo tudo isso, no dia mal, ficai firme. Tem isso ainda, né? Então, meus irmãos, encerrando, afinal, havia um prêmio aqui, né? O rei disse, olha, quem lá
lutar contra aquele gigante lá, eu vou fazer a sua casa franca em Israel, vou dar minha filha como casamento, e ele não vai pagar mais imposto. E a nossa promessa hoje que Jesus faz, oh glória, é te nos levar para o céu. Não é assim, meus irmãos? Aleluia. É nos levar para os céus. Ele ganhou nossa alma, aleluia. Glória a Jesus. Hoje nós sofremos e padecendo por causa do nosso próprio interesse, os próprios pensamentos, tantas vezes que sobrecarrega a nossa mente, a nossa alma, em querer demais, que Salomão vai dizer que nem mesmo os lírios do campo, nem mesmo Salomão com toda a sua glória se vestiu como os lírios, como qualquer lírio do campo, como uma planta que Deus o cobre, né? Isso quer dizer, entendeu? Mas enfim, meus irmãos, confia no Senhor. Às vezes as pessoas acham que parece que eu estou numa maré de azar. Em que pé estava Israel aqui? Talvez a tua só é uma maré. E Deus está sempre dando livramento, bênção ao seu povo. Mas aí vem as correções e o povo não quer. Saul foi aconselhado, mas não, por ser rei, né? Tinha coroa na cabeça, não queria obedecer a Deus, queria fazer o que estava em seu coração. Uma das coisas foi que Deus mandou eliminar os amalequitas, e ele vai lá e, não vou matar Amaleque, e nem os seus bois, e nem as suas vacas, e nem as suas ovelhas, e nem o que ele tem. Olha aí, trouxe para Israel homem vivo. E aí? Desobedeceu? Não, eu quero que você passe espada em tudo. Era lei, né? Era criança, homem, velho, mulher, não fique nada. Boi, vaca, ovelha, galinha, pode, carneiro. E Saul não fazia isso. Aleluia. Quer dizer, desobedecia a Deus. Talvez ali Deus confirmava o seu reinado, né? Não precisava levantar Davi, mas quando nós, glória a Deus, deixamos de obedecer a Deus, Deus levanta outro. Aí eu posso dizer assim, Deus não precisa de nós nessa parte. Se você não quer, Deus levanta alguém lá e manda, ele vai. E o crédito, naquele momento, aqui é a questão de receber o seu galardão no céu, independente de salvação, você já tem, né? Não dá nada, você não faz nada. Agora, a coroa, já viu coroas iguais? Não, pedra preciosa, as coisas diferentes. Então, quanto mais você ter tempo para Deus, obedecer o mais a tua coroa vai ser recheada de pedras preciosas. Tua mansão, quem sabe, pode ser uma mansão triplex. É diferente. Por quê? Aí, claro, se você trabalha mais, você ganha mais. Mas mediante salvação, é só uma. Salvo. Né? Sim? Aleluia. Glória a Jesus. Então, Deus está falando o quê? Dizendo o quê? Na nossa atualidade, desobediência. Se ele disser faz, você não faz, vai levantar outro lá e vai fazer. Aí você vai ficar travado ali, talvez atormentado, talvez pedindo para Deus fazer algo que não tem nada a ver com o que Ele tem para você. E aí, pediste, não recebeste, porque pediste mal, não soube pedir. Aleluia. Então, meus irmãos, esta é a mensagem. Que Deus continue nos abençoando, né? Aleluia. Glória a Jesus. Nosso irmão Joel pode fazer a oração de encerramento. Aleluia, de agradecimento a Deus. Aleluia. Então, oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Irmandade, se coloca de pé, né? Irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, irmãos. Vamos pedir, vamos agradecer ao nosso Pai. Senhor nosso Deus, aqui, Senhor, estamos para te agradecer, Pai, por esse culto que foi aberto em nome do Teu Filho Jesus. Ó Pai querido, agradecemos, ó Pai, por os louvores, Pai. Também, Pai amado, por essa palavra, Pai, gloriosa, Pai amado, que o Senhor possa
Vinde e encontra cada irmão que está aqui presente, Senhor. Ó, Pai querido, te pedimos também, Senhor, que vai de encontro aos irmãos que não puderam vir, Pai. Que o Senhor possa abençoar eles, Senhor nosso Deus, que abençoe aqueles que estão nas lives, Pai amado e Pai santo. Que o Senhor vá de encontro, Pai amado, com aqueles filhos teus, Pai, que está disperso de Ti, Pai amado e Pai santo. Ó, Pai querido, nós oramos em nome deles, Pai, porque precisa, Pai, estar junto na Tua casa de oração, Pai querido. Ó Senhor Jesus, assim, Pai, nós te pedimos que nos levem de volta para casa, que a nossa noite, final de noite, tenha paz e amor em todos os lares, Pai amado, que o Senhor visita cada lar. E agradecemos também, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito hoje em nossas vidas, Pai, por o perdão dos nossos pecados, Senhor. Oh, Jesus, assim nós te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus, amém. Vamos encerrar, aleluia, com a bênção apostólica, aleluia. Que a graça de Deus, a sua consolação, o seu Espírito Santo esteja em nossos corações. Deus seja louvado.